Você trabalha, você resolve problema, você ganha dinheiro, o dinheiro entra, mas o dinheiro evapora, você olha na sua conta, você se sente frustrada porque você fala, quando que vai dar certo? Será que isso é comigo? O que eu estou fazendo de errado? Porque você se esforça, você corre atrás, você trabalha os finais de semana, os feriados, e você se pergunta quando que eu vou tirar umas férias, quando que eu vou poder realmente ter lucratividade. E na real, se você quer saber realmente resolver esse problema, você fica nesse vídeo. Mas se você não quer, porque aqui vai ter verdades nuas e cruas, você pode sair desse vídeo. Vai doer, mas eu preciso falar. Foi o que mudou a minha chave e eu tenho certeza que vai mudar a sua. Eu vou falar pra você 5 erros que as empreendedoras faz, que vive numa vida medíocre. É uma palavra forte, mas infelizmente é uma palavra que tem que ser dito. Prazer, meu nome é Luana Rodrigues, sou planejadora financeira. E neste canal eu vou falar sobre empreendedorismo com crescimento e lucratividade de verdade, com consciência financeira. Eu acho que um dos maiores erros é que empreender não tem um manual. E nesse manual, que não existe, não fala sobre a desorganização, não fala sobre o não planejamento. E aí você começa muito feliz, tá começando um negócio, agora vou ser dona da minha empresa, agora vou ser dona do meu próprio negócio, agora vai dar certo. E no começo tudo parece muito. E a gente se empolga ali. Eu falo porque eu sou empreendedora. E foi assim que aconteceu comigo. Mas quando a gente muda essa chave, a nossa vida melhora. E quando a gente não se organiza, não se planeja, a gente pensa, enquanto mais eu trabalhar, melhor. Vai entrar mais dinheiro. Se eu trabalhar esse final de semana, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu trabalhar os feriados, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí você começa a trabalhar igual uma condenada, pensando, vai melhorar. E aí você se frustra, porque não melhora, só aumenta o trabalho. E quando você vai observar, o tempo passou. Às vezes, endividada. O que mais acontece com os empreendedores? Por que tem empresa que quebra? Porque não tem organização, planejamento, gestão. Então não é sobre ganhar mais, é sobre você gerir, ter gestão na sua empresa. A gente começa como o empreendedor para depois virar um empresário. Só que chega um momento que chega a exaustão e você vê que não tem mais jeito. Não é só trabalhar. Enquanto você não pega a sua empresa e vê quanto que entra, quanto é que sai, quanto é que tem, o problema não vai ser resolvido. E agora eu vou falar os 5 erros que o empreendedor comete. Talvez tudo que tu precisa é chegar em casa, ou se você estiver em casa, é você ver a receita da sua empresa. Quanto que tem de entrada, quanto que tem de saída, quanto que tem dentro da empresa. E isso já vai resolver aí um baita de um problema. E um dos primeiros erros é você abrir uma empresa sem ter gestão. Você não sabe administrar, você não tem gestão. Você aprende marketing, você aprende a trabalhar com rede social, você aprende a vender, mas você não aprende a ter gestão, planejamento, organização. É um dos primeiros erros que a empresa pode chegar a quebrar ou não ir para frente, estagnar. E tudo que não cresce, morre. E existe uma diferença enorme em saber fazer uma empresa e gerenciar uma empresa. Nós mulheres somos grandes geradoras de dinheiro. Tudo que a gente pega, a gente vê uma oportunidade. Mas gestão não é de um dia para noite. Gestão é técnica. Você pode aprender também. Conheço muitas mulheres que falam: eu sou boa de vender, eu vendo muito. Eu sou uma, mas gestão eu tive que aprender. Eu nasci com um dom de venda. Eu sou ótima para vender, mas gestão eu tive que aprender. Vendas eu falo que foi um dom porque desde muito nova, desde criança, como eu falei para vocês, desde os meus 9 anos de idade eu sou empreendedora. Eu tinha 9 de idade, eu era uma criança, mas vender é uma coisa, gestão é outra. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber quanto que entra, quanto que sai, qual é a sua projeção de lucro, quanto que esse mês entrou, quanto que o mês que vem é a projeção, quanto que você vai ter que prospectar. Se você não tiver isso na sua empresa, desculpa, isso não é empresa, é uma bagunça. Não tem como crescer se você não tiver isso. Isso é o básico que funciona. Eu falo que a vida é igual um arroz e feijão, um bife e uma salada. Você fazendo isso aí, sua empresa já vai estar bem resolvida. Um ditado bem comum: se eu tiver cliente, tá tudo certo. Mas o que adianta você ter cliente, dinheiro entrar, mas você não tem gestão, não tem organização,
não tem planejamento. Entra meio mundo de dinheiro, você tem vários clientes, mas não sustenta. Cliente não sustenta. O que sustenta uma empresa é gestão, é planejamento, é organização. Se você sabe quanto que entra, quanto que sai, quanto que tem que prospectar, a sua empresa, ela fica sólida, ela cresce. Mas se você não sabe nada disso, você só sabe vender, marketing, rede social, não tem como a empresa crescer. Eu falo isso por experiência própria. Segundo erro, dinheiro que entra não quer dizer que é dinheiro que está sobrando. Às vezes você se pergunta, dinheiro tá entrando e por que às vezes eu tenho que colocar dinheiro? Porque vem compra por impulso, vem gastos diários, vem investimento sem planejamento. Empresa que não tem organização, planejamento, ela não fica sólida. Eu trabalho o mês inteiro, dinheiro entra, mas dinheiro não fica, eu fico no negativo, mas o dinheiro da empresa é junto com o dinheiro pessoal e vira um bolo de neve, não sei quanto é que é meu pessoal, não sei quanto é o dinheiro da empresa e como que você vai saber qual é a sua lucratividade. Empresa que não tem organização não tem como crescer. Mulher, a gente precisa mudar isso, a gente precisa separar quanto é o dinheiro do Prolabore, que é o dinheiro da funcionária, o dinheiro da dona, quanto é o dinheiro da empresa. Você tem que separar isso. Vamos mudar. Quando a gente mudar isso, a sua empresa, ela vai literalmente, ela vai crescer. Terceiro erro. Tem muitas mulheres que carregam a relação com dinheiro, é uma culpa por elas terem. Então, o que acontece? Acaba que elas se sabotam. No inconsciente, acabam elas se desfazendo do dinheiro, porque vem o não pertencer, eu não mereço. Isso no seu inconsciente. E quando você tem isso no seu consciente, você se sabota. Você sem perceber, você está se sabotando. Você está se desfazendo do seu dinheiro. Isso é muito comum. Existe culpa em crescer, existe culpa em cobrar, existe culpa em descansar. Dinheiro ficou para isso. Dinheiro ficou para dar o quê? Eu falo que quando a gente tem dinheiro, a gente tem paz, a gente tem liberdade, a gente tem um poder de escolha. Então, se você tem essa crença aí, quebra, cai por terra. Dinheiro é liberdade. Com dinheiro, você vai conseguir ter mais paz, porque paz é isso, gente. Paz você, eu quero estar em tal lugar, eu quero estar sozinha. Se você não tem dinheiro, você não tem essa liberdade. Então, pra mim, dinheiro é isso. Liberdade. Então, derruba isso por terra, porque você começa a se sabotar, seu próprio crescimento. Eu lembro que quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, eu sempre fui uma menina poupadora, né? E eu guardava ali um pouquinho. Eu ajudava muito a minha família nessa época. E meu crescimento eu não via tanto. Como eu falei pra vocês, desde os meus 9 anos, eu sou empreendedora. E quando chegou, acho que em 2019, o Brasil a primeira vez, 2021, eu não via que meu crescimento, que meu dinheiro estava sendo suficiente. Em 2021, eu comecei a estudar sobre dinheiro, merecimento. Eu tinha muitas crenças limitantes em cima de mim. Eu não sabia que eu tinha em cima de mim ali o problema com o dinheiro. Pra mim, eu tava bem resolvida com aquilo, mas não. E hoje, depois que eu aprendi a gerir o meu dinheiro, minha vida mudou completamente. Eu não preciso trabalhar igual uma condenada. Eu trabalhava igual uma condenada. Trabalhava 13 horas por dia. Eu também era completamente uma pessoa... Eu sempre fui poupadora ali um pouquinho, mas eu era completamente... Eu tinha esse problema comigo. Teve uma fase da minha vida que eu comecei a perceber em mim, que eu não tinha também esse pertencimento. Eu não sabia, isso estava no meu inconsciente. Eu sempre pensei, eu sou de Serra Pelada, eu sou de um lugar bem pequenininho no Pará. Então eu sempre pensei em ter dinheiro para me ter a minha liberdade, que eu vim da falta. Mas chegou um tempo que eu comecei a perceber que eu tava meio que me sabotando. E aí eu mudei completamente essa chave. Depois que eu mudei essa chave, a minha vida mudou completamente. Hoje eu não preciso trabalhar muito, igual uma condenada. Eu trabalhava 13 horas por dia. Eu não queria gastar, eu não me sentia pertencente do meu próprio dinheiro. Eu queria só guardar. E o dinheiro, ele é um meio pra gente conseguir o que a gente quer. E depois que eu aprendi a gerir o meu dinheiro, tudo mudou. Pois eu sempre falo isso e vou bater na tecla. Nós mulheres somos produtora de dinheiro. A gente gera dinheiro de qualquer coisa. A gente não ganha, é uma palavra que eu nem gosto de falar. A gente gera, mas infelizmente nós não fomos criadas pra gerir o nosso dinheiro. Nós fomos criadas pra gastar. E depois que tudo isso, essa chave mudou na minha cabeça, minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho meu dinheiro, hoje eu gasto meu dinheiro comigo. Eu sou uma mulher que eu gosto de me sentir bonita. E pra ser bonita tem que ter dinheiro. Mas também eu gerencio meu dinheiro e eu sei administrar meu dinheiro. Mas eu tive que aprender, é técnica. Eu passei por algo aqui uma vez.
Sempre trabalhei, guardei meu dinheiro. Só que assim que eu cheguei, eu precisei passar... Eu não vou dizer que eu precisei, mas eu passei por essa situação. Eu não tinha o dinheiro do meu aluguel. E o dono da casa falou assim, ó, se você não tiver o dinheiro do aluguel, amanhã você pode sair da minha casa. E uma amiga minha me deu um conselho que eu falo pra vocês. Nunca mais eu passei. Luana, a primeira coisa que a gente tem que ter é o dinheiro do aluguel guardado. Ali mudou minha chave. Depois disso, morando fora, não tem pra quem gritar, pra quem chamar, sozinha. Quando eu vim pra cá, eu vim sozinha. A minha vida completamente mudou. Eu coloquei o meu pezinho no chão. Isso sim é gerir o dinheiro. Porque às vezes a gente trabalha, gera o dinheiro. Ah, vou pagar aqui as minhas contas, mês que vem eu recebo de novo. E se acontecer um imprevisto, como é que você faz? E quando eu cheguei aqui, eu quase não tinha nem trabalho. Mas mesmo assim, primeira coisa que a gente tem que fazer. Então você, mulher, pega de todo o meu coração pra você, pega a minha história e se inspira. Tem que ter um colchãozinho. Gerir o dinheiro é a melhor independência que a gente tem. Autonomia financeira é algo que tira a gente de situações que a gente nem precisa entrar. Isso foi em 2016. Nunca mais isso aconteceu comigo. O quarto erro é você ter uma empresa que você só vive apagando incêndio. Empresa não cresce apagando incêndio. Quando a gente vai construir uma casa, tem um alicerce. Quando começa ali no alicerce, depois que vai subindo até chegar no teto. E do mesmo jeito é uma empresa. Você tem que se organizar, você tem que se planejar, você tem que ter aquele dinheiro ali, você tem que contabilizar para saber quanto que aquela empresa vai durar em média de 6 a 1 ano, porque quando começa uma empresa, ela não vai se pagar de um dia pro outro. Então, empresa que tá aí todo o tempo apagando incêndio, dificilmente ela crescer. E se você tá apagando incêndio, vamos parar por aí. Vamos apagar esse incêndio. Porque com incêndio não tem como crescer. Tem que ter planejamento, tem que ter gestão, tem que ter organização. Esse é o quarto erro que as empreendedoras fazem. Como que você vai crescer a sua empresa? Como que você vai investir na sua empresa? Se todo o tempo você tá apagando incêndio. Todo o tempo tem problema. Tirando de um lugar, colocando em outro. E o quinto erro, que eu vejo muitas, é que você quer que a sua empresa cresça sem organização. Quando ela crescer, eu vou me organizar. Não. Você tem que se organizar para crescer. Porque se você não se organizar, vai ser uma empresa que vai crescer desorganizada. Aí vai ser o quê? Big problem. Um problema muito grande. A organização é primordial. Imagina você tá numa casa e essa casa, ela tá uma zorra. Chega uma pessoa na sua casa, pede uma colher para você. Você vai saber onde tá essa colher? Você tá toda bagunçada? Até a energia dessa casa é pesada. Mas imagina, essa casa tá toda arrumada. A pessoa te pede uma colher. Você fala, tá dentro da gaveta. A pessoa vai na cozinha, abre a gaveta e pega a colher. Do mesmo jeito é a empresa. Não tem como você crescer sua empresa se sua empresa está desorganizada. Você tem que começar logo do alicerce. Não tem como começar lá do teto. Imagina uma casa que você não faz o alicerce, você só constrói. Quando vai ver, a casa cai. É o básico bem feito. É o arroz, feijão, carne, salada. Eu vou bater na tecla aqui sempre. É o básico que funciona. Talvez o problema nunca tenha sido a sua capacidade, nunca tenha sido você trabalhar pouco, e sim a falta de organização, a falta de planejamento. Uma empresa, quando ela tem organização, ela tem planejamento, ela cresce. É processual. Existe uma diferença entre negócio e empresa. A empresa, ela cresce proporcionalmente. Existe uma diferença enorme de uma empresa para um negócio. O empreendedorismo, ele não ficou para sobreviver, ele ficou para construir. Um negócio, ele ficou para sobrevivência. Uma empresa, ela ficou para crescer. Talvez o problema não tenha sido sua capacidade, trabalhar pouco, e sim a diferença entre um negócio e uma empresa. E o cansaço. Uma empresa, ela tem que ser saudável. Talvez o seu problema não é capacidade, não é trabalhar pouco, e sim um negócio sem estrutura. Uma empresa, ela, para ser saudável, ela tem que ter estrutura. O empreendedorismo, ele não ficou para sobreviver, ele ficou para crescer. E no próximo vídeo eu vou falar para você os sinais silenciosos que você está faturando, mas você não está lucrando. E você só observa isso quando o problema está muito grande. Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.